Bom dia, galerinha do nono ano. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do livro didático de vocês, República Oligárquica, ou como também é conhecida, República do Café com Leite, que foi de 1894 até 1930. Bom, República Oligárquica, primeiro, né? Na aula passada já debatei com vocês o que é oligarquia. Oligarquia significa governo de poucos. Durante a República Oligárquica, a gente vai ter um período onde os presidentes da República, eles vão ser de famílias ricas, vão ser ricos fazendeiros, em especial dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Por isso que o nome República do Café com Leite. Por quê? São Paulo era um grande produtor de café e Minas Gerais sentiu um destaque na produção de leite. Prudente de Moraes, ele foi o primeiro presidente eleito de forma direta. O que isso significa? Foi o primeiro presidente em que houve eleições, em que ele foi, não é, eleito pelo voto. Lembrando que no Brasil, segundo a Constituição, né, a Constituição Federal, só poderia votar homens alfabetizados maiores de 21 anos. E como eu disse a vocês, esses eram poucos, né? Uma pequena parcela da população brasileira se enquadrava nessas características. O governo de Prudente de Moraes foi um governo estável, onde houve alguns conflitos, e logo depois veio o governo do presidente Campos Salles. Campos Salles ele vai conseguir estabilizar o regime político, né, a república no Brasil. Como? Né? Ele vai adotar várias medidas, vão surgir aí várias características desse período da república no Brasil. Uma delas foi a política dos governadores e coronelismo. O que são isso? São instrumentos para controle no processo eleitoral. Né? Como era que funcionava? Bom, a política dos governadores foi um mecanismo utilizado para evitar choques entre o governo estadual e a União, que é o governo federal, o presidente. O que era que acontecia? O presidente fazia acordos com os governadores para obter apoio desses governadores, e esses governadores, né, tá podendo aí eleger deputados e senadores nos seus estados a favor do governo, né? Como vocês sabem, para um presidente governar, ele precisa que deputados e senadores estejam apoiando ele, que aprove, né, o seu governo. E daí, os governadores dos estados precisam controlar as eleições locais. Então, o governo do estado, o presidente procura o governo do estado procura os prefeitos das cidades, né? É daí que surge o chamado coronelismo. O coronelismo vai ser mais um poder local. Como é isso? O governador vai em busca dos ricos fazendeiros, que muitos deles vão ter o título de coronel, e esses coronéis, eles começam a controlar as votações, né, em quem as pessoas vão votar. Através de quê? Através do chamado voto de cabresto. Eles apontavam quem era o candidato deles e as pessoas votavam em seus candidatos. Por que as pessoas votavam? Em troca de favores, né, remédios, alimentos, até mesmo dentaduras. Então, era uma política de troca de favores. Como também havia, né, o uso da violência. Como o voto ele era aberto, as pessoas chegavam e falavam em quem votava, eu vou votar em fulano de tal, chegava lá e falava, as pessoas sabiam quem o eleitor iria votar, então era fácil de controlar. Muitas vezes os coronéis deixavam jagunços na porta
e as pessoas ficavam intimidadas e acabavam votando no candidato que o coronel apontava, né? Aqui vocês veem, por exemplo, uma charge, né? Aberta a temporada de negociações. Aí vocês veem um político dando uma ditadura. Então, era essa a política de favores, né? O eleitor vota no candidato apontado pelo coronel, né? Sem análise nenhuma, apenas apontamento, e em troca ele vai receber algo, né? Aí, nesse caso, está aí representando como uma ditadura, porque durante muito tempo as pessoas trocavam votos por uma ditadura, né? Aqui vocês veem algumas definições, né, que são importantes vocês dominarem desse capítulo, né, que o que é a política dos governadores, o que é o coronelismo, né, e falando um pouquinho aí sobre as fraudes eleitorais e manipulação de resultado que ocorria nas eleições durante a República, né, oligárquica. Bom, havia muito clientelismo, que era o voto em troca de pequenos favores ou presentes, o voto de cabresto, que era um voto a partir de intimidações pessoais, né? Havia também a manipulação de dados com votos repetidos, até mesmo eleitores que já tivessem morrido, quando via, acabava indo votar. E ocorria nesse período a chamada degola, né? Que era o que acontecia. Como o governador do estado tinha um acordo com o presidente, né? Caso alguém que fazia oposição ao governo ganhasse a eleição, né, não haveria o reconhecimento da vitória desse candidato, desse político, né? Por quê? Porque o governador entrava em contato com o presidente, mandava-se uma comissão verificadora de poderes, e essa comissão eles decretavam a degola, que é a cassação, né? E esse político que ganhasse a eleição, ele não assumiria, era como que a eleição para ele não valesse, né? Aí vocês veem uma charge aqui representando o voto de cabresto, né? O Zé Besta sendo levado para votar, e é aqui o que eu falei para vocês na questão de um defunto, ele muitas vezes acabava, né, votando, que algum familiar acabava pegando o título de eleitor dele e indo para as urnas votar, certo? Bom, economia, a gente viu política, né? E como estava a economia durante essa república, né? Essa primeira república. O café continua sendo o principal produto, né? Que era exportado. Ele era no Império e também vai ser na República. E no século XIX houve um aumento da produção e vai ter uma queda do preço do exterior. Por quê? Durante esse período, né, vai ocorrer a chamada Primeira Guerra Mundial, né? Quando esse período mesmo aí de república oligárquica tem um período aí que vai ocorrer a Primeira Guerra Mundial e logo após vem uma crise econômica que afetou o mundo todo. E países como Estados Unidos e países europeus que eram grandes consumidores da produção de café do Brasil, do café que era produzido no Brasil, não vão comprar, né, esse café. E isso vai acabar levando uma queda. Daí é realizado o convênio de Taubaté. Qual era o objetivo desse convênio de Taubaté? Está protegendo aí a economia, em especial a produção de café. O que foi que o governo fez? O governo, né, contraiu empréstimos, comprou os estoques que os fazendeiros, porque como aumentou, diminuiu a procura e eles continuaram produzindo, então ficou muito café estocado. O governo vai comprar empréstimos, compra esses estoques de café, que é para reduzir a quantidade de café no mercado, para ver se o preço volta a subir. Então, o governo faz isso para proteger aí os cafeicultores, certo? Isso é o chamado convênio de Taubaté. Bom, a gente encerra por aí, né, essa primeira parte falando sobre a Primeira República.
características políticas e também a economia. Além do café, outros produtos eles vão ter um grande destaque, como a borracha, lá na região amazônica. Por quê? Porque aí a gente vai ter a segunda revolução industrial e a produção de automóveis, então a borracha ela vai ganhar um grande destaque, né? Aquela região como vai receber, inclusive muitos nordestinos vão para lá para poderem estar trabalhando nos seringais, né? E o Brasil começa a exportar também muita borracha. É quando países asiáticos também vão começar a exportar e a produção aqui no Brasil ela vai cair. Como também vai ter exportação do cacau e também a indústria ela vai começar a ter um crescimento aqui na economia brasileira, certo? Nesse período também vão ocorrer várias reformas nas capitais, a modernização e várias revoltas, porque a política ela começa a se estruturar como república, mas a vida do povo brasileiro não muda em nada. O povo continua vivendo aí a mercê, né? Com precárias condições de vida, e isso vai gerar muitos conflitos, muitas revoltas, certo? Esse aí vai ser o nosso próximo tema que nós vamos estudar. Um grande abraço, fique bem e até a próxima. Tchau, tchau.